noite! Que alegria estar aqui. Falar um pouquinho sobre ansiedade, contar um pouquinho sobre coisas que eu nunca falei. Muito obrigada, boa noite. Vamos conversar aqui um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né? Que às vezes nos afeta tanto, afeta as pessoas à nossa volta. Vai ser muito bom. E é um assunto também muito recorrente, né? Boa noite. Boa noite. Vamos lá, entrando aos pouquinhos e a gente vai conversar. Geralmente aqui as lives breves, objetivas, mas eu queria fazer uma coisa diferente na live de hoje, que é responder perguntas, dúvidas, questões que vocês tenham, que tem a ver aí com ansiedade. Boa noite. Podem mandar agora, mas se quiserem deixar mais pro final também, podem mandar e a gente troca umas figurinhas. Mesmo que seja assim, dúvidas que aparentemente para vocês parecem coisas bobas, assim, né? Assim, eu vou perguntar isso. Não tem problema, pergunta, né? Porque às vezes é a dúvida de uma outra pessoa também. E aí duas pessoas são ajudadas. Então, para quem tá por aqui, quem vai chegando, vou convidar para encaminhar essa live para alguém. Aí acho que tem um aviãozinho, né? O triângulozinho, você consegue mandar essa live lá para alguém, aí essa pessoa recebe a notificação e vem para cá com a gente para aproveitar esse conteúdo tão legal e que tantas pessoas precisam ouvir hoje, né? Acredito que muitas pessoas vão dormir um pouquinho mais leves hoje à noite depois dessa live, esse é o objetivo. Então mande corações se você já se sentiu ansiosa nesta vida. Quero ver os coraçõezinhos aí na tela. Se eu pudesse eu mandava. Quando assisto live eu sou a doida dos corações. Mando corações, amo, acho o máximo. É isso aí. Já teve ansiedade antes? Boa noite, bem-vinda. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí, mas no final vamos ver se a gente reserva aí para algumas perguntas. Eu respondo um pouquinho, a gente comenta algumas questões. Fiquem muito à vontade em expressar aí as dúvidas, as questões de vocês. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Aqui é o lugar para isso, a gente se ajuda, combinado? Então pode encaminhar aí a live para alguém que você quiser. Aí no aviãozinho você consegue mandar por mensagem para pessoas que você acha que pode ajudar esse conteúdo. Então vamos começar aí, falar um pouquinho sobre a minha experiência. Bom, eu começo do começo, bem do começo. Eu nasci ansiosa. Eu fui uma criança muito ansiosa e apesar de também ser uma criança dinâmica, né? Desde muito deve ficar salva. Se tudo funcionar bem, deve ficar, tá bom? Mas encaminha antes de sair, para deixar para outro momento, encaminha essa live para outras pessoas, traz pessoas aqui para mim, por favor, e aí depois você volta e assiste. E eu era uma criança muito dinâmica, né? E era uma coisa assim que conversava um pouquinho, né? O fato de eu ser dinâmica, com muita energia e também ansiosa. Então acho que se você é mãe e tá aqui, nasci literalmente de 8 meses. Legal. Eu nasci acho que no tempo normal, mas já os indícios de ansiedade foram bem rapidinho, né? Tá certo. Mas vai dar certo, ó. Vamos confiar que dá certo. Aqui também o tempo de uma pessoa tá assim, mais ou menos, mas a gente tá aqui acreditando. E acho que se você é mãe, se você é principalmente mãe aqui, né? Ou se você convive com crianças, eu acho legal falar um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes a gente vê sinais nas crianças e acha legal, interessante, né? E às vezes não percebe certos detalhes e deixa passar. E o oposto também não é legal, né? Quando a criança ela só tem mais energia que a gente, é mais dinâmica também, e a gente fica chamando essa criança de criança ansiosa. Não é legal, tá, gente? A gente pode conversar isso em outro momento. Se você tem interesse em conteúdos desse tipo, pode me mandar por inbox, que eu considero com muito amor e carinho aqui produzir esse conteúdo pra você, se é isso que te interessa. Então, se você viu no meu último Reels, que eu postei agora, né, umas 6 da tarde, falando sobre o tema era Você Não Tem Qualidades, você vai entender o que eu tô falando, né? Uma característica, ela pode ser boa, mas às vezes ela pode ser ruim. E papais, boa noite, Mila Funcional.
É Mila? É Mila. Boa noite a todos que estão por aí. E eu era uma criança que tinha bronquite, gente. Eu já falei sobre isso por aqui em alguma live. Eu não vou conseguir mencionar ela agora pra vocês, mas eu já falei numa live ou em algum post sobre isso. Os mais antigos de casa com certeza sabem dessa informação. Eu tinha bronquite asmática quando eu era pequena. Eu deixava os meus pais assim super preocupados, além de todo o gasto de recursos, né, de energia também para cuidar disso. Sempre gera muita preocupação nos pais, né? Quando tinha assim eventos e tal, eu ficava bem mal. E o mais interessante é que o médico alergista, ele já tinha dito para os meus pais que isso ia passar com o tempo. Então ele era oriental, eu acho que ele devia ter um pouquinho de conhecimento da psicossomática, da medicina tradicional chinesa. Ele sabia que tinha um potencial fundo emocional significativo, e então ele já dizia, fiquem tranquilos, isso conforme ela crescer vai passar. Ele tinha muita razão. Passou a bronquite, a ansiedade não muito. Então a ansiedade também tem muita associação com medo, viu, gente? Eu vou falar sobre medo em algum momento, eu tenho uma pauta quase pronta para isso, e a gente vai falar sobre medo. A ansiedade tem um componente de medo importante, a gente vai falar já já sobre isso. Ele pode ser um pano de fundo para a ansiedade. E eu fui também uma adolescente ansiosa, uma adolescente muito cobrada, né? E eu até que eu conseguia fazer as coisas bem. Eu não falei que eu era uma criança dinâmica, então eu meio que dava conta desse ritmo, né? E às vezes dessa cobrança. E aqui quando eu falo de cobrança, gente, em nenhum momento a gente quer falar mal de nenhuma pessoa, né? E muito menos dos meus pais, que foram pessoas muito implicadas e dedicadas na criação, na minha criação, na criação da minha irmã. Muito dedicados, cada um no seu papel e nas suas funções. Mas às vezes os pais, né, com o interesse de fazer o melhor por nós, perdem a mão um pouquinho, assim como a gente perde a mão nas nossas convivência, né? Então era muito exigido, eu falo de eu ser dinâmica, ter muita energia, fazia com que eu desse conta do recado, e isso me trazia cargas que eu não entendia naquela época, e fui entender muito tempo depois, já adulta, né? Então estar num lugar de exemplo e referência cobra um preço muito alto, viu, gente? Então você aí, né, se você se identifica com isso, manda coraçãozinho se você se identifica de estar aí num lugar de referência, um lugar de exemplo. Isso acontece com mães, com pais, com pessoas que têm alguma responsabilidade, né, num grupo, muitas vezes. Isso cobra um preço alto. E a gente precisa saber estar nesse lugar e saber se essa é a nossa opção. Claro, isso é muito mais fácil, olha os coraçõezinhos aí subindo. É muito mais fácil a gente entender e se questionar e encontrar as respostas sobre isso quando a gente é adulto. É um pouquinho mais fácil, porque a gente tem um pouquinho mais de autoconhecimento. Quando a gente é criança é mais difícil, né? Então, talvez muitas de vocês já caíram, né, nessa armadilha da ansiedade, porque a gente carrega cargas e papéis que a gente não escolheu conscientemente. Tem uma live recente aqui que eu falo sobre isso. Depois, se quiser, pode me perguntar no inbox, eu busco ela, que eu não me lembro agora o título qual é, mas eu falava sobre isso. Eu nem lembro até se foi na live de comportamento abusivo, que eu pincelei um pouco disso. Quando a gente, na verdade, a gente é conduzido por outras coisas para fazer certas escolhas. E esses papéis que são escolhidos pra gente, que são escolhidos pra você, e que você faz com muito esforço e com muito sacrifício pra sustentar, passa essa fatura aí, né? Essa notinha da ansiedade. E eu vou dar alguns exemplos aqui, né, de papéis assim, porque os exemplos sempre ajudam vocês a entenderem um pouco melhor e a transportar para a realidade de vocês, né? Então, ó, funcionária de confiança que resolve os problemas mais difíceis. Esse papel é incrível. A esposa maravilhosa que além de trabalhar, cuida de toda a casa, dos filhos, tá sempre linda e maravilhosa. A mãe quase perfeita que abre mão do descanso, das preferências pessoais, para agradar filho, filha, mãe, sogra, marido, vizinho.
Se identifica? Conhece alguém assim? Me manda corações. Então, ser ansiosa, eu disse que a gente ia voltar nesse assunto, é ter medo do amanhã. Você é ansiosa? Você é ansioso? A maioria aqui vai ser mulher, mas tem homens também. Você tem medo do amanhã. Isso não é muito legal? Não é muito legal saber do que a gente tem medo? É super legal. Por que é legal? Porque é o ponto de partida da mudança. Se a gente não entende o nosso funcionamento, não vem mudança de nenhum lado. Então você é ansiosa, você tem medo do amanhã. Até certo ponto isso é natural, mas geralmente isso é disfuncional. Então é importante você perceber isso, identificar, né? E perceber também o medo de quê, né? Porque isso é muito subjetivo também. Então, ser ansiosa é ter medo do amanhã. E aí o que acontece quando a gente tem medo do amanhã? Sim, não é mesmo? Então a gente performa. O que é performar? É quase que atuar mesmo, como um papel de atriz e de ator. Só que a gente acha que está sendo natural, mas a gente está performando. Porque a gente não está funcionando direitinho, não está funcionando no fluido, no natural. Aí a gente performa. E a gente performa para se proteger. É o nosso mecanismo, né? Aqui a gente não tem julgamento, não tem crítica, que ninguém vai apontar o dedo. A gente só precisa entender e digerir isso, certo? Então a gente performa para provar pra gente mesma e às vezes até pros outros de que tá tudo bem ou que vai ficar tudo bem, porque às vezes a gente sabe que não está tudo bem. E a gente convive com essa sensação de não estar tudo bem. Então, dentro do nosso coração, a gente não acredita nisso. E o que vem de não acreditar nisso lá dentro e performar? E viver como se tivesse tudo bem e tentando sustentar esses lugares, esses lugares no sentido de postos, né, e papéis. Vem instabilidade emocional, conflito interno e isso leva a mais ansiedade. Então vai percebendo como que é o ciclo e por que é importante a gente entender as origens para saber para onde a gente vai se conduzindo, porque a gente se observa e sabe, puxa, eu acho que eu estou vivendo um conflito nesse momento e minha ansiedade vem disso. Então identificar é muito importante, né? Que é o perceber aqui, né? É ver e entender. Estão conseguindo entender? Estão acompanhando? Tá legal? E aí agora eu vou contar o ápice da minha história com a ansiedade e foi lá em 2016, para quem tá aqui mais tempo sabe que eu fui embora do Brasil em 2015, eu mudei pro exterior, eu fui pro Reino Unido, morei no Reino Unido 2 anos, depois eu morei na Espanha 4 anos e eu voltei pro Brasil no comecinho de 2021. Tá legal? Tá curtindo? Fico feliz. Então, eu cheguei em Londres em 2015 e o pico da minha história com a ansiedade foi em 2016. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, para quem tá chegando aqui nova, para quem vai ver isso depois, acho legal para vocês me conhecerem também um pouquinho melhor. Então, até 2015, quando eu fui pro exterior, eu trabalhava como maquiadora, também fazia penteados e tinha uma carreira muito bem estabelecida em São Paulo. Eu trabalhava ali, quem é de São Paulo, na zona leste de São Paulo, ali na região do Tatuapé, Anália Franco. Mas eu sempre quis falar inglês, era o sonho da minha vida. Eu já tinha dito um não muito duro pra mim uns anos antes, muitos anos antes. Eu tinha um intercâmbio planejado e não deu certo, né? Foi um não muito difícil que eu falei pra mim. Isso também me passou a fatura, né? Eu paguei a conta desse não que eu disse pra mim mesma, mas aí eu decidi ir pro Reino Unido e alcançar esse alvo. Makes lindas, Amanda a gente trabalhou juntas, a Amanda fazia foto, era fotógrafa, fazia várias fotos lindas, eu trabalhei de maquiadora pra ela. Bons tempos. E aí, eu fui lá pra alcançar, olha aí, a Mila mora aí. Ai, beijos pra minha São Paulo querida. Zona Leste maravilhosa. Então aí eu fui pra lá pra alcançar a fluência do inglês e tive que ficar lá muito corações, ficar muito mais tempo do que eu imaginava. Eu fui pra ficar 4 meses, por exemplo, eu cheguei lá e trabalhava com pessoas que moravam lá há 15 anos e falavam inglês pior que eu, então assim, eu percebi que eu ia ter que prolongar o tempo que eu fiquei lá.
E no primeiro ano eu trabalhei de garçonete, de faxineira, de barista em cafeterias, né? Trabalhei também um pouco com estética e com maquiagem, mas com maquiagem freelancer. Até que eu consegui um trabalho na MAC, gente. A MAC é uma loja referência, uma marca referência mundial de maquiagem. Mundial. Só para vocês terem uma ideia, seria bem difícil eu trabalhar para a MAC aqui no Brasil, porque o nível de exigência de estudos é muito alto aqui no Brasil. E lá no Reino Unido é totalmente diferente. E aí eu consegui um trabalho para a MAC, para trabalhar para a MAC, passei por um processo de entrevista longo e consegui. Foi muito bom. Foi muito emocionante, mas com esse trabalho vieram os desafios, porque na verdade a parte artística faz parte, né, da filosofia da MAC, mas no fim, quando você trabalha numa loja, lá, eu não posso falar daqui, mas lá você trabalha com vendas. E vocês, não sei se vocês já estiveram na loja da MAC, que essa aqui é tudo meio preto, assim, é MAC branquinho, geralmente toca música super alto, é um perfil mesmo da marca. E quando eu estava no Reino Unido, eu também descobri que eu tinha sensibilidade sensorial, né, que chama PAS, pessoa de alta sensibilidade sensorial. Tem muito pouco conteúdo em português sobre isso. A maioria fala de crianças e de crianças com espectro autista, mas existem adultos que têm essa característica. Eu soube disso, eu estava lá. Foi onde, na mesma época que eu descobri isso, descobri o Mindfulness, que ajudou muito, muito, muito. Eu consegui lidar com a minha sensibilidade sensorial, porque quem tem sensibilidade sensorial, a pessoa é bombardeada com um monte de informação que ela sente e que as outras pessoas não. É como se fossem entradas de estímulos que a maioria das pessoas tem bloqueadas, porque não são estímulos essenciais, nem tão importantes, mas que quem tem alta sensibilidade sensorial tem essas portas de... esses estímulos, assim, as portas abertas, né? Então, imagina, trabalhar numa loja com a música altíssima era o pior ambiente possível para eu estar, e lá estava eu, feliz e contente, porque tinha sido uma grande conquista para mim. Então, a convivência com a equipe era muito difícil, tinha um ambiente de vendas, né? Eu era vendedora ponta sempre, eu tinha um desempenho excelente, lembra o que eu falei? Que veio lá da infância? Então, isso se apresentava de novo nesse momento, aquela minha capacidade, uma característica que eu tinha, agora ela ser explorada no sentido normal da palavra, tá? Ser explorada ao extremo, mas me trazer consequências. Então eu amava ajudar os clientes, né? Isso me ajudava a trabalhar bastante. Depois escreve pra mim, Amanda, o que seria TPS, porque pela sigla eu não identifico. Manda pra mim, que agora eu não identifico e depois eu respondo. E quando a gente é vendedora ponta, né, a gente tá nesse papel de exemplo que eu falava antes, a gente naturalmente vai para esse papel de exemplo, né, que tem às vezes algum destaque, às vezes não. E isso traz também alguns prejuízos, né, normal, natural, isso é assim com qualquer ambiente. Mas eu gostava de estar com os clientes, né? Eu não gostava do ambiente de trabalho, né? As pessoas com que eu trabalhava. Então, o que eu amava enquanto eu estava trabalhando era estar trabalhando, não ficar conversando. Eu gostava de atender cliente, de usar o meu conhecimento e solucionar problemas que elas carregavam por muito tempo. Tipo um corretivo errado, uma base errada, que eram problemas fáceis de solucionar porque eu tinha muita experiência e eu ficava muito feliz de ver as clientes indo felizes com os produtos delas para casa, passar depois na loja para agradecer. E eu me dedicava muito para o trabalho, eu trabalhava demais, trabalhava de pé, enfim, uma loucura. E aí eu percebi sinais da minha ansiedade, já volto aqui com vocês, percebi sinais da minha ansiedade, só que eles eram muito sutis e eu não tinha muita consciência, né? E existiam muitas coisas que estavam me estabilizando emocionalmente, como eu já disse, né? O clima frio também de Londres era um problema muito grande pra mim, né? Não sei se vocês já ouviram falar em estresse térmico. Isso existe na Europa, por exemplo, isso é considerado uma lei trabalhista, né? Um funcionário não deveria ter estresse térmico, isso de passar frio numa sala com ar-condicionado muito forte, né? Ou você trabalhar suando, desidratando, é considerado estresse térmico, é contra, né, as leis europeias. Mas era o clima frio da vivência mesmo, de viver em Londres, que é uma cidade super fria. E já não era isso que eu queria pra minha vida, né? Chegou um momento que eu já tinha comprado o meu material porque eu tinha desconto, já conhecia todos os produtos da MAC, tudo que eu tinha eu dominava tecnicamente, e não era aquilo que eu queria pra minha vida, mas mudar não era tão simples, porque era um dos melhores trabalhos que eu tinha. Era com contrato, né? Era formal, o salário era
alto. Eu só não ganhava mais porque eles não pagavam comissão. Senão eu teria ganho muito dinheiro, feito uma boa reserva, mas então eu precisava ter um pouco de cuidado porque o custo de vida em Londres é altíssimo, né? É altíssimo. Só para vocês terem uma ideia, quando eu já estava na MAC com o meu melhor salário, eu fiz uma conta para saber quanto do meu salário ia para cada coisa. E 75% do meu salário eu gastava em moradia, com um aluguel de um quarto, não era de uma casa, era de um quarto, e no meu cartão de transporte mensal. É uma loucura, né, gente? Não é uma loucura isso? Então era um ritmo de vida muito louco. E aí eu comecei a ter, aí foi ladeira abaixo, né? Aí foi ladeira abaixo, porque aí já não tinha motivação, né? E aí eu comecei a ter insônia. Essa insônia, ela virou uma insônia crônica. Aí minha imunidade despencou, virou um caco, assim, eu tinha herpes labial todos os meses praticamente, era horrível, e quem tem, sabe, né, é incômodo, ele constrange a gente não se sente bem, é horrível. E até que eu tive, antes de falar isso, deixa eu ver aqui, Amanda, lembra de mandar pra mim o que é TPS, please? Procurar ser exemplar sempre não ajuda, né? Não ajuda. Não ajuda. E é assim, ó. Se a gente fica procurando ser... Porque assim, ó, vamos lá. Uma coisa é a gente querer oferecer o nosso melhor. Trabalhar em se refinar, em se aprimorar, em se deixar moldar. Isso é lindo, gente. Isso é o que deveria guiar a nossa existência. Sinceramente, assim, para falar uma frase bem simples. Isso é legal, isso é muito bom. Só que quando colocam a gente num lugar de exemplo e principalmente que a gente não escolheu, isso pode ser um problema. Porque a gente vai precisar corresponder a expectativas de outros. E essa é a grande carga. Essa é a grande... Não sei o que é transtorno de processamento sensorial com esse nome, mas depois eu vou checar e eu volto com você no inbox, tá? Mas o que eu falava aqui, eu tenho certeza, é PAS no português, pessoa de alta sensibilidade sensorial, que também é dito como PAS, tá? Então, quando a gente é colocado nesse lugar, sem a gente querer, por exemplo, eu fui trabalhar na MAC, eu tinha um lugar de exemplo, né? Vamos falar assim, exemplo de destaque, mas nos sentidos bons dessas palavras, tá, gente? Qual que era o preço que eu pagava? Eu tinha que continuar desempenhando esse papel e às vezes eu não tinha condição de desempenhar esse papel. Eu não estava bem fisicamente, eu não estava bem emocionalmente, eu não estava com vontade, tinha questões da minha vida pessoal que não me permitiam o mesmo desempenho, né? Mas eu não podia, né? Eu não podia não performar daquela maneira, né? Performar é tanto no sentido de interpretar quanto de desempenhar, né? Eu precisava manter aquilo, porque sabe o que aconteceu, gente? Eu não ia falar sobre isso aqui nessa live, mas as vendas aumentaram tanto na loja onde eu trabalhava, com as minhas vendas, que a meta de todos os vendedores subiram. Aí vocês conseguem imaginar o amor que eu recebia e o carinho que eu recebia das pessoas com que eu trabalhava? E na verdade eu só queria trabalhar porque eu precisava me distrair, ocupar minha mente no horário de trabalho para lidar com essas outras questões. Vê como que a questão é muito complexa, né, gente? A gente não pode simplificar as coisas assim, achando assim, ah, não, é porque eu sou ansiosa, dá aqui um remédio, passa, pronto. Existem muitas coisas envolvidas, né? E aí, se a gente ainda procura esse lugar, a gente pode estar aí lidando com traumas da infância. Lembra que eu falei que eu era uma criança muito exigida? Então isso pode acontecer, né? Você querer ser perfeita, né? O perfeccionismo. Eu lidei com perfeccionismo por muitos anos. Eu posso dizer que há mais ou menos eu morei 2 anos em Londres, 4 na Espanha, foram 6, e faz 2,5 que eu tô aqui. Então, assim, quando eu fui para Londres, eu já tinha consciência do meu perfeccionismo e já trabalhava ele, porque antes de ir para Londres eu fiz 4 anos de terapia e me ajudou muito nisso. Então, no caso da MAC especificamente, nem era muito isso, mas isso pode acontecer. Se a gente busca sempre estar num lugar de exemplar, né, de admiração, a gente pode estar escondendo uma falta, uma carência, né, ou talvez pais muito exigentes que elogiam pouco,
né? A gente não tem que endeusar ninguém, muito menos uma criança, mas é muito importante reconhecer os esforços, né? Sabe aquela coisa assim? Ai, pai, mãe, tirei 9,5, tirei 9, tirei 8, numa média 7. E aí pai e mãe falam assim, mas por que não tirou 10? Isso não é legal, tá? Fica aqui o meu recado pra você, mamãe, que talvez esteja aqui. Renata, um beijo, boa noite, querida, tá? Então, isso tudo aconteceu, e aí eu cheguei no pico da minha ansiedade. Minha insônia tava terrível, minha ansiedade tava péssima. E aí sabe o que aconteceu? Eu tive uma crise de ansiedade no metrô de Londres, indo para o trabalho. Uma crise de ansiedade. Então eu fiz aqui né, para me orientar um pouquinho enquanto eu falava com vocês. Eu desatei a chorar, foi descontroladamente. Eu sentia um desgosto imenso dentro do meu peito. Tudo o que eu não queria era pisar naquela loja aquele dia. Sempre fui muito cobrada com a minha irmã. Olha aí, Mila. Pois é. É difícil isso, né? Eu sou a primogênita. E às vezes eu me encontrava como criança, eu vou dar uma pausa aqui, num lugar muito difícil. Porque os meus pais me colocavam como exemplo pra minha irmã, e aqui de novo, né, gente? Eu falei no começo da live, mas pra quem tá aqui eu vou repetir. Meus pais são pessoas muito especiais, muito queridos, fizeram o melhor deles sempre, amavam muito e amam muito a gente. Mas são pessoas imperfeitas. Então, às vezes, os meus pais me colocavam para minha irmã como exemplo, né? Ah, você não tá vendo? A sua irmã vai bem na escola, a sua irmã tira boas notas. Aquilo me incomodava, provavelmente pela sensibilidade sensorial, viu? Aquilo me incomodava. E eu lembro, eu não tenho uma memória muito boa assim de infância, mas eu lembro que eu falava assim pra minha irmã: ai, não liga não, você tirou mais que a média, tá tudo bem. Pra tentar consolar ela, porque eu achava assim injusto. Me causava desconforto eles me colocarem no lugar que eu estava e colocarem ela no lugar que ela era colocada. Entende? Faz sentido pra vocês? Vocês entendem isso? Também sou a primogênita e sempre assim. Pais de primogênitos, né? Se vocês têm especialmente mais que um filho, levem isso em consideração, alivia a barra aí dos primogênitos, pelo amor de Deus. Então aí, olha, gente, essa cena foi muito difícil, viu? Então, se tá dentro do metrô, eu não tinha pânico, mas eu imagino que quem lida com um pânico tem que ser mais complicado ainda, né, por fato de estar num lugar fechado. Então eu chorava muito, descontroladamente, eu tinha um desgosto enorme no meu peito. Tudo que eu não queria era pisar naquela loja naquele dia. E foi muito difícil, foi desafiador. E aí era assim, eu não queria nem... Faz sentido sim, olha que legal. Eu nem me preocupava com as pessoas vendo eu ter aquela crise de choro absurda, descontrolada. Porque às vezes a gente fica com um pouco de vergonha, né? Mas o meu desgosto e a minha sobrecarga era tão grande, gente, tão grande, que eu não tava nem aí pro que as pessoas viam e pro que elas podiam pensar, não me importava nada, não me importava nada. Eu só precisava transbordar, literalmente, e encontrar um caminho de saída para essa crise de ansiedade tão forte. Aí eu tentei me acalmar, e aí é importante a gente comentar aqui, né, que nessa época eu já lia sobre o mindfulness. Mas eu tinha muita dificuldade de praticar, né? Eu não conhecia naquela época, infelizmente, alguém que trabalha como eu trabalho, né, que fizesse o que eu faço hoje. Então atender online, né, que é super prático, uma pessoa confiável, que você tenha uma referência de como trabalha, como fala, o que pensa, né, nas redes sociais, com os posts e tal, não tinha isso, né. E aí no fim, assim, eu fui tentando me virar, e eu não conseguia praticar realmente. Eu tentava, lia, fazia, mas não fazia como eu gostaria, como tinha que ser. E aí eu fui tentando me acalmar como eu podia, no meu tempo ali, e aí eu desci na estação. Pra quem, não sei se vocês conhecem Londres aqui, Londres tem uma estação internacional de trem chamada St. Pancras, e eu trabalhava na MAC da estação, eu acho que ela existe até hoje, inclusive. Aí eu me acalmei, sentei lá, eu já tinha perdido o briefing do meu turno, né, que todo início de turno a gente tem uma breve reunião. Eu entrei, cumprimentei quem tava olhando pra porta da loja, fui direto pra sala da gerência, e eu simplesmente, assim, não queria estar ali. Eu não queria estar ali. Eu queria desaparecer. Eu não queria dar explicação, mas foi muito difícil. Eu entrei na sala da gerência, não conseguia parar de chorar, eu chorava compulsivamente. Minha gerente não tava minha supervisora, que era uma pessoa muito querida.
e ela com certeza não entendia o que eu estava sentindo. Não entendia porque não entendia. Porque as pessoas não entendem as coisas como a gente entende às vezes, né? Às vezes a gente precisa também assimilar isso. Porque às vezes a gente espera do outro uma coisa que o outro não pode dar. Então ela não entendia o que eu estava sentindo, infelizmente. Mas ela foi o mais compreensiva e empática possível. Então ela falou, se você não se sente bem, se você quiser ficar aqui e se acalmar, se você quiser dar uma volta, tomar um café e voltar depois, o que você decidir, se você preferir ir pra casa, vai pra casa, só que aí você perde o dia de trabalho, tá? Porque não justificou, é dia de trabalho descontado, você pode estar tendo uma epilepsia, não foi pro hospital, tchau. E naquele dia, era o dia que eu mais precisava aplicar tudo o que eu tinha lido sobre mindfulness. A necessidade fez com que eu tirasse forças da onde eu nem sabia que eu tinha. Às vezes até nós mesmos não sabemos o que estamos sentindo, Renata, é verdade. Isso é muito verdade. É por isso, né, que o perceber, essa parte de trabalhar a consciência, se conhecer, se entender melhor, é tão importante quanto básico e essencial. Porque senão a gente fica nadando, né, em um montão de questões desconhecidas. E isso é muito ruim, porque a gente não encontra o caminho de saída, querida. Não encontra, viu? Não encontra. Eu falo por mim, eu falo por todo esse tempo de atendimento aqui, lidando com dores muito variadas e com estruturas diferentes. Às vezes pessoas fortes até não encontram o caminho de saída, é muito triste. E aí eu resolvi, naquele dia, obrigado pelos corações, naquele dia eu decidi que eu precisava aplicar tudo o que eu tinha lido e que eu já tinha mais ou menos testado. E já tinha lido sobre comprovações científicas e tudo, e eu precisava exercer o mindfulness e a autocompaixão na minha vida. E eu resolvi, gente, presta atenção nisso, eu resolvi, porque existem coisas na nossa vida que são de resolução. Elas precisam estar, você precisa se resolver, e não é só no coração, é na cabeça também. Eu resolvi que eu não queria mais aquilo pra mim. Que eu ia ajudar a minha mente a entender que eu precisava desse trabalho e eu ia me desprender daquela carga emocional e focar no meu objetivo com isso, que era a minha mudança para a Espanha, que aconteceria dentro ali de alguns meses. Então eu precisava racionalizar muito e eu precisava me desprender dessa carga emocional que estava judiando demais de mim, da minha mente, das minhas emoções, da minha saúde física. Tá? Porque aí depois vem questões aí, eu desatei uma crise inflamatória, tive crise de endometriose, tive que operar. Então é tudo muito global, né, gente? E às vezes é muito difícil perceber o principal motivo da ansiedade. É mesmo, pode ser muito difícil perceber o principal motivo da ansiedade, tá? Mas quando a gente vai trabalhando em linha terapêutica, a gente vai cercando essa ansiedade. E com o tempo e com as verbalizações naturais das sessões, a gente vai encontrando. E mesmo, eu vou falar aqui, que é até para animar vocês, viu? Mesmo que a gente não encontre o principal motivo, porque às vezes, dependendo da nossa circunstância, o principal motivo da ansiedade pode variar. Mas mesmo que a gente não encontre o principal motivo da ansiedade, se a gente consegue sequestrar esse principal motivo, porque a gente se blindou em relação aos outros, né? A gente tem os outros identificados, controlados, né? Amparados. Ele não tem tanto poder, viu? Ele não tem tanto poder, ele perde totalmente o protagonismo. Às vezes a gente só reconhece quando chega no limite ou ultrapassa para aparecer, é verdade. Porque por isso que é tão importante procurar ajuda, exatamente, é muito importante. Gente, não tentem. Às vezes a gente pode se virar, tá? Porque a circunstância financeira, de tempo, a gente pode se virar. Mas chega uma hora que a gente precisa estender o braço e pegar numa mão. A gente precisa, tá? E aí eu não vou nem entrar aqui na questão das crianças interiores feridas, tá? Que a nossa criança interior é aquela visualização, né? Aquele componente nosso infantil mesmo, que é essa criança que traz gatilhos depois na vida adulta, né? A trazer, mas entrei. Bem-vinda, Paulinha, querida. Obrigada, viu? Mas deve ficar gravado, depois você consegue pegar o comecinho. Já contei aqui o meu pico
de ansiedade em Londres, era em Londres, foi uma crise de ansiedade no metrô de Londres, foi muito difícil, eu morava lá naquela época. E aí eu tô falando aqui que eu decidi, então eu determinei a partir disso a lidar com as minhas emoções e cuidar da minha mente de outra maneira. E aí eu precisava ser mais focada e usar mesmo de mais ajudas. Eu já tinha passado por processo terapêutico com um psicólogo por 4 anos antes de ir pra Londres, como eu mencionei, então isso ajudou bastante, tá, gente? E eu acho que foi aí que eu ressignifiquei pela primeira vez alguma coisa. Vocês já viram aqui, tem uma foto minha no feed que eu tô de vestidinho preto, assim, de bolinha branca, e tô assim meio de ladinho com o cabelo, eu tô de costas, tá? Lá eu falo que eu ressignifiquei o vento. Mas foi depois disso que eu vou falar aqui. Depois vocês vão lá ver, que é bem interessante. Então acho que foi a primeira vez que eu pratiquei a ressignificação, que é uma técnica espetacular, e a gente trabalha bastante na sessão aqui dentro do método PA. Eu ressignifiquei o meu trabalho. Então o meu trabalho significava para mim um dinheiro, ou um recurso, que ia financiar o meu novo projeto de vida, que era um recomeço em outro lugar, que era a Espanha, porque eu ia mudar para a Espanha. Eu ia casar, eu ia mudar. E eu precisava recomeçar lá. E eu tinha sido imigrante já uma vez. Então eu já sabia de todas as dificuldades que o imigrante passa, os grandes desafios da imigração. E eu provavelmente ia enfrentar eles de novo lá na Espanha. Mesmo chegando lá como cidadã espanhola, mesmo chegando lá casando com um espanhol, tá? Eu ia enfrentar. Então era um grande projeto e eu precisava me planejar. E o planejamento financeiro era muito importante, como eu falei, isso era um trabalho muito bom e eu precisava dele. Só que para continuar nele sem morrer, sem enlouquecer, eu precisava ressignificar. Certo? Vocês entenderam esse raciocínio? Então assim, ó, pensa aí alguma coisa que causa ansiedade em vocês hoje, que vocês sabem assim, que talvez precisa mudar, né? Às vezes alguma coisa assim mais relacionada com o trabalho ou com o lugar, ou às vezes um contexto, e que às vezes você não pode mudar já. Ressignificar pode salvar a sua vida mental e emocional. Então aí o que eu fiz quando eu ressignifiquei? Eu separei a razão da emoção e aí a minha ansiedade foi sendo administrada. Eu diminuí a proporção da minha ansiedade. Ela não tomou conta de mim mais. Ela já não me dominava. Ela era uma parte de mim naquele momento. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? A gente vai caminhando aqui pra ir mais pra adiante. Eu vou responder perguntas se vocês tiverem. Vocês podem fazer dependendo do que é. Se tá na linha de raciocínio, eu já contesto. Se não, no finzinho a gente já responde tudo, tá? Então, eu via como cada semana o Mindfulness ia me ajudando e ia me ajudando a manter o foco no meu objetivo. Mas o nosso inimigo, e aí eu quero que vocês contem pra mim se vocês têm esse inimigo também. Ou inimiga, que se chama constância. Legal, tá fazendo sentido. Constância, gente. Quem tem a constância jogando aí no time aniversário, manda corações. A falta de constância me fez ter novas crises nos anos à frente, já lá na Espanha, tá? Em circunstâncias também que ativaram gatilhos emocionais de rejeição e traição, que foram muito fortes pra mim, muito fortes mesmo. Só que eu tinha uma pergunta difícil que eu precisava responder. E eu quero ver se vocês sabem a resposta. Eu vou fazer aqui. Ó, por que a gente deixa de fazer algo que faz bem pra gente? Então lembra que eu falei que eu praticava o Mindfulness? O Mindfulness curou a minha insônia, me ajudou a sair da ansiedade numa circunstância extrema. E aí eu não conseguia manter. Por que a gente não mantém uma coisa que faz bem pra gente? Queria saber o palpite de vocês. Porque eu imagino que vocês passam por isso. E aí, o que será que faz com que a gente dê tanta arma pra falta de constância? O que é? O que vocês acham que é? E aí eu volto aqui pra ler a resposta de vocês. E aí o que acontece, gente? Chega uma hora que a gente tem que ser firme. Pode ir mandando que eu vou ler aí. Eu vou voltar aqui, tá? Eu leio o que vocês mandaram. Chega uma hora que a gente precisa ser firme.
A gente precisa buscar e aceitar ajuda e a gente precisa fazer da gente, prestem atenção nisso, a gente precisa fazer da gente mesmo o nosso grande investimento. Se a gente não pisa nesse lugar, é muito difícil mudar. Virar página, encerrar capítulos e virar mesa é muito difícil. Então você tem vontade de ser o seu grande projeto de investimento? Respondam para mim e eu vou ler aqui as respostas de por que a gente deixa de fazer algo que faz bem pra gente. Primeiro aqui, para mim, por medo. Por medo você deixa de fazer algo que te faz bem? Certo. No meu caso, por conta da correria do dia a dia, fazendo sentido a questão do ressignificar. Medo. Então, assim, gente, o medo anda de mão dada com a ansiedade, o medo anda de mão dada com a ansiedade, medo anda de mão dada com a ansiedade. Precisa entender esse medo de quê? Eu vou dar uma dica pra vocês que não tá nem aqui no meu script, tá? Acho que deu uma pausadinha aqui. Será que voltamos, gente? Manda coração aí se a gente voltou. Você tem que se perguntar: eu sempre tenho que cuidar de alguém e eu depois. Ah, mas isso a gente vai falar aqui muito. Talvez não hoje tanto, tá? Voltou, legal. Então é assim, gente, anota essa frase aí. Além de vocês anotarem outras coisas que eu vou sinalizando aqui pra vocês, que depois fica de guia pra vocês em outros momentos aí que vocês precisam retomar um pouco. Então é assim, ó. Quando você tiver com muito medo de alguma coisa, alguma coisa estiver te causando muita ansiedade, se pergunte isso. Isso vai mudar tudo. O que de pior pode acontecer? Porque quando a gente racionaliza, o que de pior pode acontecer, a gente talvez perceba que o que pode acontecer de pior nem é tão ruim assim. E o nosso medo, a nossa ansiedade é desproporcional. E é aí que a gente vai colocar ele no lugar dele. Certo? Então se perguntem isso, tá bom? Porque essa coisa de medo, tem que saber o que tá por trás disso. Não dá pra viver com medo, gente. A gente não foi feito assim, tipo, a gente não foi criado. A nossa fisiologia, a complexidade da criação que a gente não é pra viver com medo. É muito disfuncional viver com medo. Então, precisa trabalhar isso. Peça ajuda, procure ajuda. Eu tô aqui, vamos pra frente. A gente tem que superar isso, certo? Se pergunte o que de pior pode acontecer. Isso pode ajudar você a entender o medo de outra maneira. Verdade, né? Esse negócio de cuidar dos outros depois de você precisa refletir, tá bom? Vamos parar pra pensar nisso. Faça de você o seu grande projeto de investimento, certo? Então, ó, deixar fuga de lado, gente. Porque aí a gente fica tentando tapar o sol com a peneira. E como é que a gente vai lidando com isso? Com comida, com compra, com procedimento estético, salão de beleza e por aí vai. Porque existe aí um buraco que precisa ser preenchido e não está sendo preenchido. Então assim, tive uma crise de ansiedade. Aí você tem culpa. Aí pra sanar a culpa você come o brigadeiro, que te dá mais culpa. E por aí vai. Então não dá, gente. Tem hora que a gente tem que parar e fazer da gente o nosso grande investimento, o nosso grande projeto de investimento. Cuidar da gente de dentro pra fora, de uma vez por todas. E se você já passou por processo terapêutico, e as meninas que são do PA, né, de outras edições do projeto PA, a gente pode até considerar isso também, né? Mas se você já passou com um psicólogo, já participou do PA, já fez as sessões individuais comigo, você tem um histórico aí a seu favor para trabalhar daí para frente. Trabalhar de dentro para fora, cuidar disso. A gente precisa se restaurar. E a gente tem que escolher um momento da nossa vida que a gente vai fazer isso. Porque a gente vai ter que focar mesmo, né? Porque viver rodeado de ansiedade, gente, sempre a ansiedade tá aqui, ali, é muito perigoso. Tá? É como andar numa corda bamba que tá gasta, que tá por um fio, né? Qualquer vento que bate, que esse vento pode ser um acontecimento que foge do nosso controle, desestabiliza a gente e leva a gente para quadros muito, muito sérios e muito mais difíceis e custosos para tratar e ajudar a gente. Então reflitam nisso, esse negócio de procrastinar e levando com a barriga, pode custar muito caro, muito caro.
E muitas vezes nem todo o dinheiro do mundo te restabelece. Então, por favor, faça de você o seu grande projeto de investimento, tá? Então, meu grande incentivo da live hoje, gente, é pare agora e seja o seu grande investimento por um período de tempo. E enquanto há tempo. Eu tô aqui para ajudar no que tiver ao meu alcance. O método PA, gente, que é o método Perceber e Acolher, que é o meu método exclusivo que eu desenvolvi, ele é um espetáculo porque ele alcança as camadas mais profundas das nossas vivências e ajuda a gente a restaurar e principalmente florescer. Por quê? Porque quando a gente está no automático performando, a gente não floresce. Vocês sentem aí, quando vocês estão com aquela crise de ansiedade, sente que está patinando? Vocês diriam que vocês estão florescendo? Manda corações, conta pra mim. Quando a gente sana dores emocionais, gente, mais profundas, né, estruturais, e se acolhe, a gente consegue dar frutos. A gente não só sobrevive, porque na maioria das vezes a gente está sobrevivendo, né? A gente não quer isso. Nós não fomos constituídos, feitos, criados para só sobreviver. Não fomos. Nós somos criados para dar frutos, para florescer. Né? No nosso caso, mulher, né? Florescer. Que é a natureza delicada da mulher, que precisa ser acolhida, gente, assumida. Essa coisa aí de feminismo tá virando muito... tá torcendo um pouco, né? Parece que a gente vive sempre nos extremos. Então a gente tem a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade para acolher. Esse negócio de mulher guerreira, gente, o que é isso? Ah, mulher guerreira, não jornada tripla, quádrupla. Onde é que a gente vai parar? Então, só para vocês terem uma referência, quem tá aqui, quem vai vir depois, né? Eu usei o método PA para tratar diferentes tipos de questões. Eu vou listar algumas aqui para vocês, tá? Ó, ansiedade, estresse crônico ou burnout, insônia, frustração, transtorno obsessivo compulsivo, traumas de infância e de vida adulta com violência psicológica, sexual, verbal, física. Também o TDAH, traumas afetivos de relacionamento como adultério, divórcio e outras mais. Então assim, a gente consegue restaurar bastante corações feridos, né? E lidar com essa ansiedade do jeito que ela merece, né? Que é ser compreendida e não prolongada, ser compreendida, tratada e acolhida. A gente precisa assumir o controle para a ansiedade ter o lugar dela e não ocupar o nosso lugar na nossa vida. A gente tem que estar no centro, no eixo da nossa vida. Faz sentido para vocês? Como é que vocês estão se sentindo? Vocês estão se sentindo no eixo, no controle? Vocês têm se sentido florescendo? Manda pra mim perguntas aqui. Pode mandar perguntas assim, ó, dessas que vocês falem assim, não, quero saber, sempre quis perguntar isso pra alguém. Abre o coração aqui que eu vou responder já. Só que aí assim, gente, infelizmente, eu não tenho disponibilidade para atender todas as pessoas interessadas em sessões individuais. Por isso eu criei o grupo PA, que não tem nada a ver com a comunidade PA. A comunidade PA é um grupo de WhatsApp. Mas pra gente não confundir as palavras grupos. Com certeza, sim, faz sentido. Então, o grupo PA é uma prática de mindfulness em grupo por 28 dias, 4 semanas. É uma programação maravilhosa, consistente e ao mesmo tempo flexível, porque cada pessoa tem a sua rotina, né, gente? Tem o seu ritmo, os seus compromissos. Então a programação que eu preparei, e se você é uma PA, uma ex-PA, coloque aqui nos comentários o quão era legal, o que você mais curtiu, para que outras pessoas saibam disso também, não ouçam só de mim, né? Então a programação ela tá pensada para atender o maior número de pessoas nesse sentido. Então a gente consegue alcançar questões bem legais e trabalhar uma base muito boa. E a ansiedade, sem sombra de dúvidas, é a primeira que a gente trata e cuida. Porque o mindfulness em si, ele vai tratar. E a gente trabalha assim, cada semana tem um tema. A primeira semana a gente trabalha com respiração pura, para vocês aprenderem bem a técnica, entenderem caminho do ar, a percepção corporal com a respiração consciente. E aí nas outras semanas a gente trabalha outros temas, como body scan, que é o escaneamento corporal, afirmações, visualização. Então é uma programação muito legal, muito consistente e que ela avança a cada semana.
Depois qualquer coisa, vai lá nos destaques e vê alguns depoimentos, né? Eu também tô colocando aqui no feed depoimentos, porque eu sei que é importante, eu recebo mensagens sempre de agradecimentos, eu até postei no Stories ontem uma, né? Só que eu nunca dei muita atenção para o sentido de colocar isso aqui para vocês verem. E eu tô fazendo isso agora, vocês vão perceber, tô colocando lá no feed, porque eu sei que é importante isso para vocês. Foi uma falha minha e eu tô tentando corrigir agora. Peço a compreensão de vocês, mas lá nos destaques tem, tá? Tem lá no destaque depoimento das meninas falando. Seria um grupo de quantas pessoas? Quando eu abro as inscrições, e eu calculo mais ou menos quantas pessoas seriam um máximo, né? Pra eu conseguir cuidar bem de todas vocês. Então, num princípio, eu não falo de quantas pessoas. Eu abro o grupo, divulgo ele, peço para vocês me ajudarem a divulgar. E as inscrições vão sendo feitas. As inscrições sempre eu faço em 2 etapas. A primeira é a VIP, que ela sempre tem mais benefícios, então as que se inscrevem primeiro. Se acontece de eu ter muita inscrição VIP nesse primeiro bloco de datas, eu fecho o grupo. Né? E aí a gente encerra o grupo e eu trabalho com um grupo que já se inscreveu, tá? Mas geralmente tem um pouquinho mais de dias, uma outra brecha de dias para inscrições normais. Porque a inscrição VIP ela não é mais cara, ela só compreende, assim, ela fica dentro de são os primeiros dias de inscrição, para garantir as inscrições mesmo. Olha aí, sou PA e amei aprender Mindfulness. Camila sempre muito atenciosa. Muito obrigada, Cris. A Cris é incrível. A Cris teve superações incríveis quando ela fez o PA. Depoimentos muito legais também. Eu tô com um dela que vou colocar no feed em breve. Eu tô com um dela pra colocar em breve. Não sei se você vai lembrar, Cris, aconteceu uma coisa no seu trabalho, aí você conseguiu super lidar bem com isso, e até a colega sua disse, nossa, o Mindfulness tá fazendo efeito mesmo, você lembra? Eu tava repassando aqui os depoimentos e eu li esse seu, tá prontinho a arte, tudo pra colocar aqui. Então, minha gente, o lançamento da nova edição do Grupo PA vai ser na segunda-feira, com inscrições VIP que vão dar direito a 2 áudios guiados extras, maravilhosos. E eu vou ver se eu consigo colocar aqui pra vocês o tema desses áudios guiados extras, gente, porque eles são muito especiais. Lembrando que os áudios guiados, todo o material que eu mando pra vocês é de vocês pra sempre, né? É de vocês pra sempre. Guardam lá, coloca na nuvem, salva no computador, porque vocês vão conseguir usar pra sempre, tá? Isso que é o mais legal. E aí quem faz as inscrições VIPs, que são as inscrições assim que abre, ganham 2 adicionais, porque cada semana a gente vai ter um dia com sessão ao vivo, e de terça a domingo eu mando um áudio guiado por mim para vocês fazerem na disponibilidade de vocês, na rotina de vocês, né? Que já é de vocês. Então quem faz a inscrição VIP vai ganhar 2 áudios guiados extras. Um se chama Desacelere a Sua Mente e o outro áudio guiado chama Revitalize a Sua Autoestima. Vale a pena, não vale não? Correr para garantir esses 2 áudios guiados que vocês vão ter para sempre. Sim, olha, a Cris lembra desse relato que ela colocou lá no grupo. É possível voltar à ansiedade depois do método? Então, Mila, é assim, a ansiedade, você pode ter uma personalidade predisposta à ansiedade, você pode ter questões fisiológicas que predispõem você à ansiedade, e existem questões comportamentais da ansiedade. Eu te diria que a ponta do iceberg vai ser questões fisiológicas e de personalidade, mas fisiológicas principalmente, é a pontinha do iceberg. O que está por baixo é o comportamental e que pode ter aí o facilitador da nossa personalidade ou não. Então o método PA ele vai te lançar a base para isso. Eu não faço magia mágica aqui, gente, tá? Só para esclarecer, né? Porque tem gente nova aqui, então, né? Método Mindfulness cientificamente comprovado, não tem nenhum tipo de religiosidade,
É nada disso, tá, gente? É técnica pura e simples, cientificamente comprovada, é neurociência, é isso, tá? Então não tem essas coisas de, sei lá, hipnose, essas coisas que te promete cura, não é isso, né? O método PA, ele vai te ajudar a aprender o mindfulness. Uma vez que você aprende o mindfulness, você leva ele pro resto da sua vida com você. Tem um destaque lá que eu acho que é de respostas 1, resposta 2, e acho que perguntam o que eu mais gostava no mindfulness. E o que eu falava era que é uma técnica tão espetacular que ele é barata demais. Porque você aprende, aí você leva com você pra sempre, pra toda a vida, onde você quiser, sem ocupar espaço na mala. Né? Então ele vai trabalhar na base. Ele vai te dar tudo pra você continuar fazendo mindfulness e lidando com a sua ansiedade. Eu não sei se você já leu aí, você pode colocar aqui pra mim, Mila, se você já leu, se alguém aqui leu, um livro que fala O Poder do Hábito. Existem estudos científicos que falam que a gente pode mudar um hábito em 21 dias. E tem um outro livro que fala que a gente pode mudar, eles incentivam que a gente trabalhe com um período de 28 dias, que é o período que eu trabalho. Por quê? Porque os últimos 7 dias você vai desfrutar desse hábito novo que você desenvolveu. E isso é muito legal. Né? Porque é como se você não só estabeleceu, como você desfrutou. Então você apresentou para o seu comportamento, para sua mente, para o seu funcionamento, um novo hábito que você sustentou durante os 28 dias. Eu sei qual é o livro, mas não li. Então é isso, basicamente, tá? Foi a partir dessas leituras, na verdade, que eu desenhei o grupo PA, ou a prática de mindfulness em grupo de 28 dias. Porque poderia ser de 21 também, sem nenhum problema, né? E às vezes nem tem tanta diferença de preço, na verdade. Mas eu trabalho com os 28 dias em função disso. E aí você vai se conhecer melhor e você vai conseguir controlar a sua ansiedade com a respiração. E é isso que eu explico na primeira semana. Na aula ao vivo a gente fala sobre isso. E o grupo que a gente vai abrir agora, a segunda edição não, a próxima edição que vai ser em julho, que não é a segunda, a aula ao vivo, a sessão ao vivo que é de segunda-feira às 8 da noite, que sempre foi de meia hora, vai ser de 1 hora. Porque eu vou abrir espaço, depois das práticas, eu vou abrir espaço para as perguntas. Isso é inédito. Aliás, tem várias coisas inéditas na nova edição do PA. Vocês precisam estar lá comigo. Eu fiz tudo o que eu pude para fazer isso ser muito acessível para vocês. Então, fiquem atentas aqui com os lançamentos, com posts, com stories. E se vocês não estão, vocês mulheres, tá? Mulheres, porque a gente tem aqui alguns cavalheiros na nossa live. Mulheres, se vocês não estão na comunidade PA, que é o grupo do WhatsApp, vocês têm até sábado para entrar. Eu fecho o grupo e ninguém mais entra até agosto. Por quê? Porque eu vou oferecer uma condição especial de bônus para quem tá na comunidade PA, tá? É bônus real, gente, não é 15 reais de desconto não, tá? Real. Para quem tá na comunidade PA e para as recomendadas de quem tá na comunidade. Então, se você tá lá, você vai poder se beneficiar e vai poder beneficiar uma outra pessoa para esse bônus muito especial para estar comigo na próxima edição do PA e aprender essa técnica maravilhosa, cientificamente comprovada, que como eu expliquei aqui para vocês, vocês ouviram em primeira mão, curou minha insônia, curou minha ansiedade e tratou muitos gatilhos emocionais. Me ajudou a lidar com a sensibilidade sensorial que eu falei, que pouquíssimos profissionais da área da saúde mental e emocional têm técnicas para tratar, tá? Então foi a consciência mesmo e o comportamental, o passo a passo de aprender a bloquear esses estímulos. Era muito difícil viver quando eu não tinha isso controlado. Assim, de eu estar sentada num restaurante, conversando com alguém, e aí eu consegui perceber, sei lá, que o casal da mesa do lado tá brigando. Isso me drenar. Então, você percebe que tem um ambiente que não tá legal, assim, pela cara das pessoas. Então, quem tem sensibilidade sensorial tem que ser protetor de si, da sua mente, das suas emoções, mais do que as pessoas em geral. Então, o Mindfulness me ajudou nisso tudo. E foi por isso que eu fui estudar, fui aprofundar, fiz 4 cursos no exterior, viu, gente? Para trazer aqui para vocês o melhor. O meu curso de autocompaixão é com a Christine Neff, que é a pioneira da autocompaixão no mundo. Então, assim,
conhecimento muito especial para entregar para vocês. Certo? Espero que eu tenha ajudado vocês aqui. O que eu falei para anotar, espero que vocês tenham anotado. Se vocês não anotaram, volta aqui na live, assiste ela de novo. Hoje essa live foi assim uma live típica do Instagram, mas não costuma ser as minhas lives, são mais curtinhas, geralmente, mas foi muito bom estar aqui com vocês, ter essa troca. Se tiver alguma pergunta, vocês têm aí os últimos instantes para mandar pergunta, pode mandar. Se tiver pergunta, eu fico até o Instagram derrubar a minha live. Se não tiver, a gente se despede e vai descansar. Pode mandar a pergunta se quiser. Eu respondo aqui pra vocês. Talvez eu abra ainda a comunidade PA lá no WhatsApp, talvez eu abra ela para perguntas também. Agora, depois que eu apresentar o projeto Perceber e Acolher, talvez eu abra para algumas perguntas. É porque depois que o grupo Perceber e Acolher, né, ele começa, que é uma prática em grupo, as minhas energias estão para vocês que estão no grupo. Então eu desacelero as outras coisas, inclusive agenda para individual normalmente eu fecho, tá? Porque demanda bastante aí. Sem perguntas? Espero que não seja por vergonha, pelo amor de Deus. Tá bom? Então, certo, se ficar aí com alguma perguntinha, manda lá no direct que eu tento responder. Então, em breve aqui também eu vou abrir caixinha de perguntas, viu, gente? Aí vocês mandam lá, deixa anotadinho aí. Não é uma pergunta, eu sou nova e vim por intermédio do Patrick. Ai, que legal, muito obrigada. Ai, querido, queridíssimo. A gente esteve com ele em maio, porque a gente foi pra Espanha, fez França, Itália, e aí a gente encontrou com ele na conexão em Lisboa para voltar pro Brasil. Que legal, Renata, que você amou. Muito obrigada por estar aqui, viu? Boa noite para você também. Se quiser, depois que eu colocar lá no feed, mandar para alguém ouvir também, tá bom? Obrigada mesmo, queridas, muito obrigada. Paulinha, muito bem explicado. Obrigada, viu, querida? Obrigada por estar aqui, espero ter ajudado. Você viu lá, legal. É isso, muito obrigada, a gente vai se falando, vamos tendo essas trocas aí e o meu desejo sincero, de coração, e eu trabalhei aqui nos bastidores para isso, é que vocês todas estejam comigo no próximo grupo PA de julho. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Excelente noite para vocês. Um beijo, bom descanso e na hora de deitar na cama para dormir, se entreguem pro sono. Um beijo.